Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, verso 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. O apóstolo Paulo começou essa oração lá no versículo 1 do capítulo 3. Paulo diz assim: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, para o bem de vocês, os gentios. E aí ele faz uma pausa para compartilhar o segredo, que não era um segredo, mas na verdade era o plano de Deus, em que todos nós, judeus e gentios, pudéssemos estar unidos compondo a igreja de Cristo. Depois de compartilhar então esse segredo, Paulo retoma a oração que ele iniciou, e ele diz que quando ele pensa em tudo aquilo, toda a grandeza, todo o poder, obrigado irmão Vasco, toda a glória, a riqueza de Jesus, ele cai de joelhos e ora ao Pai. Querido irmão, querida irmã, qual foi a última vez que nós caímos de joelhos diante do nosso Deus? Qual foi a última vez que de fato nós nos prostramos completamente diante do nosso Deus? O apóstolo Paulo aqui, ele expressa esta atitude dele, ele se coloca de joelhos, ele caiu de joelhos, prostrado, humilhado, totalmente entregue diante do Pai. E nós precisamos então, irmãos, pensar sobre isso. Qual foi a última vez que de fato, verdadeiramente, eu me coloquei de joelhos diante do meu Deus? O apóstolo Paulo, ele vai orar pela igreja de Éfeso, para que aquela igreja fosse capacitada pelas riquezas de Cristo. Paulo termina a parte teológica da carta aqui no capítulo 3. Ele vem desde o capítulo 1 falando das riquezas de Cristo, da glória de Cristo, de tudo aquilo que nós podemos usufruir em Cristo Jesus. Ele fala desse segredo, ele fala de como era a nossa vida no passado, no pecado, como Jesus nos remiu, nos salvou, e agora então ele vai orar para que nós possamos compreender as riquezas e sermos capacitados por essas riquezas espirituais a fazer a obra do nosso Deus. Como está a nossa vida de oração, meus queridos? Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos investido diante de Deus em oração, a cada dia, na nossa rotina, na nossa semana? Quanto tempo nós de fato devotamos com qualidade, dedicado única e exclusivamente ao nosso Deus para orar? Diante da sua resposta que você formula no seu coração, eu posso dizer para você: podemos melhorar. Se nós oramos 10 minutos por dia, podemos melhorar. Se nós oramos meia hora por dia, podemos melhorar. Se nós oramos 1, 2, 5 horas por dia, podemos melhorar, porque a oração é uma prática espiritual que nós sempre podemos melhorar. Ou talvez devemos começar, se ainda não estamos usufruindo desta graça que o Senhor concede sobre nós. Qual é o tema que domina as nossas orações? Ou melhor, queridos, pelo que nós oramos? Qual é o assunto da nossa oração? Nós oramos por questões materiais, terrenas, e por serem materiais e terrenas, elas são passageiras? Ou nós oramos por questões espirituais, celestiais, e por serem espirituais e celestiais, elas são eternas? Nós precisamos, irmãos, cuidar, doutrinar, privar, ou melhor, vigiar o nosso coração, colocar cercas e barreiras no nosso coração, para que as nossas orações não sejam apenas por coisas materiais, terrenas e passageiras.
nós temos que evitar ao máximo focar apenas nessas coisas. Tem alguém que ora por você? Você tem um intercessor? Você tem um parceiro de oração? Como que isso influencia? Como que isso impacta a sua vida? Como, meus irmãos, que o saber que alguém está orando por mim, como que isso mexe de uma maneira positiva com a minha vida espiritual? Como você se sente quando alguém diz para você: olha, eu estou orando pela sua vida, eu estou orando por você? Ou mais ainda, como você recebe orações que são enviadas sobre a sua vida? Nós precisamos pensar nisso, queridos. Tem alguém que ora por você? Tem alguém que intercede ao Pai pela sua vida? Se talvez ninguém ora por você, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus, Ele orou por você. Em João, no capítulo 17, Ele ora pelos discípulos que estavam com Ele. Ele ora por aqueles que viriam a crer nele. Então, Jesus já orou por você e por mim. Mas há uma segunda boa notícia. Paulo também orou por você. Não apenas nessa oração, mas na primeira oração, lá no capítulo 1 da carta que ele escreve aos Efésios. Então, se alguém ora por mim, se alguém se coloca diante do Pai, na brecha, como diz o profeta, em meu favor, isso, meus irmãos, precisa de alguma forma despertar a minha vida espiritual, para que eu possa responder, para que eu possa buscar, para que eu possa me achegar mais ao trono de Deus. Ontem, lá na PIB, uma irmã da primeira igreja confidenciou comigo uma situação que nós ainda não sabíamos. Ela pediu sobre a situação da Alice, como é que estava a saúde dela. Eu compartilhei que ela estava bem. E ela disse assim: pastor, eu sabia que a esposa do Roberto Cabrini orou e ora pela Alice? Aí ela compartilhou que ela conheceu essa mulher em algum lugar, em alguma situação, e elas se tornaram amigas, e ela compartilhou com pessoas para orar pela Alice naquela época. E ela disse que essa pessoa, que é a esposa do Roberto Cabrini, é crente, embora talvez ele não seja, mas que ela tem orado pela Alice. Irmãos, aquilo fez tão bem para a minha vida espiritual, né? Não por ser mulher de um repórter famoso, mas por saber que mais uma pessoa dentro de uma multidão que Deus levantou para orar pela nossa família, né, tem feito isso. Como é bom a gente ter essa experiência. Como é bom a gente poder saber que tem alguém que ora por nós. Paulo fez duas orações para a igreja de Éfeso. A primeira oração, lá no capítulo 1, ele ora pedindo esclarecimento e sabedoria espiritual. Essa segunda oração que ele faz aqui é uma oração por capacitação para crescimento espiritual. Porque Paulo entendia que aquela igreja precisava esclarecimento espiritual, mas ela precisava também de crescimento espiritual. E uma coisa leva a outra. Quando nós temos esclarecimento das coisas de Deus, isso nos leva a um crescimento espiritual. O conhecimento de Deus, a nossa intimidade com Deus, o entendimento das Escrituras, a compreensão da verdade do Senhor, isso vai ser a base, formar um alicerce para que nós possamos crescer. E então aqui nessa segunda oração, Paulo se coloca diante do Pai de joelhos, que é o Criador de todas as coisas, verso número 15, no céu e na terra. E aí ele fala que ele pede que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça em poder interior, por meio do seu Espírito, para que Cristo, verso 17, habite no coração deles, à medida que eles confiarem em Jesus Cristo. Ele diz: as suas riquezas se aprofundarão em amor e manterão vocês fortes. Eu peço no verso 18 que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo,
que vocês experimentem esse amor ainda mais, e que seja grande demais a ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos de toda a plenitude da vida e do poder que vem de Deus. Notem, meus irmãos, que as duas orações que Paulo faz não é por questões materiais, não é por coisas passageiras, corriqueiras deste mundo. As duas orações que o apóstolo Paulo faz, elas estão ligadas a coisas espirituais, ao mundo espiritual. Por isso nós temos que cuidar para que as nossas orações, elas não sejam apenas focadas nas coisas materiais, passageiras, terrenas, mas que a gente possa orar para que possamos ter compreensão das coisas espirituais. O verso 14 e o verso 15 é como se fosse a introdução do apóstolo Paulo. Quem fez o Enem recentemente tem a prova da redação. Normalmente a redação você faz uma introdução, você faz um desenvolvimento e uma conclusão. A oração de Paulo aqui tem basicamente essa estrutura. Ele introduz, ele desenvolve a oração e ele faz uma conclusão. E na introdução Paulo diz duas coisas que são importantes, irmãos. Primeira delas, a posição que Paulo estava para a oração. Qual era? De joelhos. Pastor, então quer dizer que a oração precisa ser feita sempre de joelhos? Não. Paulo não está instituindo aqui um farisaísmo ou um legalismo, dizendo que toda oração tem que ser sempre de joelhos, assim como também a nossa oração não tem que ser sempre no quarto de porta fechada, assim como a oração não tem que ser sempre de pé na praça. Abraão orava de pé, Davi se prostrou com a cara no pó. Existem vários personagens da Bíblia que oraram de várias maneiras. Então não há uma posição para o corpo ideal para a oração. Nós não precisamos ter essa percepção ou esse entendimento de que existe uma forma certa, um lugar certo e uma postura correta para orar. Paulo aqui se coloca de joelhos porque ele estava humilhado e ele estava prostrado de todo o seu coração diante de Deus. Mas o que é importante na postura de joelhos? É a gente pensar, irmãos, como cristãos, justamente nessa questão de postura, de posição. E eu quero que você acompanhe comigo um pensamento aqui. Paulo dá ênfase na postura. Lá no capítulo 2, no versículo 1, Paulo diz que nós éramos pecadores, e como pecadores estávamos sepultados. Então guarda isso, pecador estava sepultado. Depois no capítulo 2, verso 4 e verso 6, Paulo diz que nós fomos salvos, e uma vez salvos, nós estávamos assentados. Então mudou de posição, de pecador sepultado, agora nós somos salvos assentados. Mas Paulo dá mais um passo. Uma vez que nós estamos salvos e assentados, agora nós podemos andar ou viver, conforme o capítulo 4, verso 1, que diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado. Então Paulo enfatiza essa questão sim de posição, não para a oração, mas a nossa posição como filhos de Deus. Pecadores, miseráveis, perdidos no pecado, no cemitério, sepultado. Fomos salvos, agora estamos assentados à destra do trono de Deus. E o que está entre esse sepultado e o assentado é a atitude de nós estarmos de joelhos diante de Deus. Porque agora nós podemos viver, podemos andar, podemos caminhar, para que lá no capítulo 6, no verso 10, Paulo diz: ficarmos firmes contra as ciladas de Satanás. Qual que é a sua posição espiritual hoje diante de Deus? Qual que é a sua condição espiritual? Você ainda está sepultado nos pecados? Você já foi salvo, está assentado à destra de Deus? Você agora já pode estar andando, vivendo em novidade de vida? Você já pode estar firmes contra as ciladas de Satanás? Essa questão de nossa postura, ela é importante aqui, queridos. Paulo diz: me coloco de joelhos diante de Deus, porque agora, uma vez salvos, a nossa vida é um andar de joelhos, se nós podemos fazer esse trocadilho. O crente anda de joelhos na presença de Deus. O crente anda de joelhos em santidade. O crente anda em joelhos para vencer as suas batalhas
espirituais. Mas tem um segundo detalhe da oração de Paulo. Ele fala o destino da sua oração. A quem é que Paulo ora? Ao Pai. Deus é pai de quem? De todas as pessoas do mundo? Não. Deus é pai dos filhos. Filho é aquele que recebeu Jesus como Salvador. Aquele que não recebeu Cristo como Salvador é criatura de Deus. Então o Paulo está dizendo aqui que ele se coloca como um filho salvo, remido diante do seu Pai. Não é mais apenas o Criador, não é apenas um Deus Todo-Poderoso, não é apenas o Senhor do Universo, é o seu Pai. Qual é a sua relação com Deus? Ele é ainda apenas um Deus distante? Aquele velhinho que está lá no céu, olhando a minha vida, para que quando eu fizer alguma coisa errada, me castigar, me punir. Tem muita gente que vê Deus desta forma. Mas nós temos que nos relacionar com Deus como nosso Pai, amoroso, bondoso, fiel, que tem paciência, que ama, que corrige, que pega pela mão, que abraça, que carrega no colo. Deus Ele é, e Ele quer ser o seu Pai. Os filhos são aqueles que creem, tem o Criador como o seu Pai. O desenvolvimento da oração de Paulo, queridos, verso 16 ao verso 19 que nós já lemos. Paulo ele faz aqui 4 pedidos que eles se complementam. Um pedido vai levando ao outro pedido. É como que uma ascendência, como que um crescimento, como que ele está subindo degraus diante de Deus. Do verso 16 até o verso 19, nós vemos esse pedido crescente do apóstolo Paulo, que tem a seguinte lógica. Primeiro, Paulo pede para que o interior da igreja fosse fortalecido. Por quê? Porque o interior fortalecido levaria ao segundo degrau, que é a experiência mais profunda com Deus. Então, crescimento interior, crescimento espiritual leva à experiência mais profunda com Deus. E a experiência profunda com Deus leva ao terceiro degrau, que é a compreensão do amor de Deus. Então você cresce espiritualmente, interiormente, você aprofunda a sua relação de experiência com Deus, e isso te leva a compreender mais o amor e a pessoa de Deus, que chega então no quarto, no último degrau, que é sermos tomados pela plenitude de Deus. Note que para chegar na plenitude de Deus, precisa começar lá no fortalecimento e no conhecimento interior. Então, diante disso, irmãos, Paulo, ele praticamente pede por 4 situações espirituais. Quais são elas? Força, profundidade, compreensão e plenitude. A oração de Paulo, ela é voltada sobre a minha vida para que a gente possa experimentar força, profundidade, compreensão e plenitude diante de Deus. Força, o que significa isso? Força aqui é a presença, a ação, a atuação do Espírito Santo de Deus. Volte ao verso 16, aonde Paulo diz: peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com o poder interior, por meio do seu Espírito. Quem que dá força para o cristão? É o Espírito. Quem capacita o discípulo? É o Espírito. Atos 1:8, vocês vão receber o poder quando vier o Espírito sobre vocês. Então, quando Paulo pede força para aquela igreja, Paulo está orando para que o Espírito pudesse ser derramado sobre aquela igreja e abundar na vida daqueles cristãos. O Espírito Santo, irmãos, é o recurso da igreja. E o Espírito Santo é importante para a vida da igreja. Só em Atos há 29 menções do Espírito Santo, para demonstrar que o Espírito é imprescindível para o avanço da igreja. Se nós tirarmos o Espírito, será que vai fazer alguma diferença? Alguém certa vez disse que se em algum momento retirasse o Espírito da vida da igreja,
ninguém iria perceber a diferença. Nós continuaríamos fazendo as mesmas coisas que fazemos hoje. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos sem a presença, a atuação e a mediação do Espírito. Fazemos na nossa força, na nossa capacidade. Então, esse teólogo disse que se em algum momento Deus tirar o Espírito Santo de algumas igrejas, vai continuar tudo igual, vai continuar tudo normal, porque eles já estão agindo sem a ação e a intermediação do Espírito Santo. Não devemos fazer isso, irmãos. A igreja tem que agir no poder, na capacidade do Espírito Santo. Amém? Segunda questão que Paulo pede, profundidade, verso 17. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e manterão vocês fortes. Profundidade, essa é a segunda necessidade nossa. E aqui Paulo usa 3 expressões. A expressão habitar, fazer morada, estar em casa, sentir-se em casa. Aquela sensação boa que nós temos quando chegamos do trabalho ou de um dia cansativo, que você chega na sua casa, você senta no teu sofá, ali você relaxa, ali você se sente acolhido, ali você descansa. Deus quer que nós possamos habitar na presença dele. Segundo verbo importante, arraigar. O arraigar aqui tem a ver com nutrientes. A árvore, ela cria raízes para se nutrir. Deus quer que a gente também seja alimentado pela palavra, a gente possa criar uma fonte de alimentação espiritual. E o terceiro verbo importante, alicerçar, diz respeito à construção, ou seja, qual é a profundidade da nossa fé. Quanto mais profundo o alicerce, mais sólido ele pode ser. Quando Paulo pede para que aquela igreja pudesse experimentar essa profundidade, ele ora para que eles pudessem então ter essa plenitude, a habitação, as raízes profundas e alicerces sólidos na palavra do Senhor. Verso 18 e verso 19, Paulo pede por compreensão. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Paulo anteriormente disse que nós somos o edifício de Deus, e essa questão de altura, largura, profundidade pode ser uma referência ao edifício. A igreja é o edifício, é a morada de Deus. O edifício tem altura, profundidade, largura. Então Paulo está trazendo aqui a totalidade, a plenitude. A compreensão, ela diz para irmos além de um entendimento mental. Compreender não é só entender mentalmente, irmãos. Compreender é assimilar na prática diária da nossa vida. Aquilo que está na nossa mente precisa agora se tornar real nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Essa profundidade, essa compreensão das coisas de Deus não é apenas algo intelectual, empírico. Nós demonstramos que compreendemos a palavra de Deus quando nós agimos na prática, diante de situações que vivemos todos os dias. É ali que nós demonstramos se de fato nós assimilamos essa compreensão espiritual. E o último pedido de Paulo é pela plenitude. Então ele queria que a igreja estivesse completa. No verso 19 ele diz assim: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e de poder que vem de Deus. Quem é a plenitude de vida? Quem é o poder que vem de Deus? É o Espírito. Então, plenitude aqui, Paulo está falando sobre a presença do Espírito ocupando, habitando todo o nosso ser. Que todo o nosso ser possa ser tomado pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Quando a gente entende então essa força, profundidade, compreensão, a plenitude, nós vamos poder assimilar então a grandiosidade do nosso Deus. Vamos poder compreender a largura, profundidade, a graça, o seu amor e a sua misericórdia. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E Paulo conclui a sua oração nos últimos 2 versículos, quando ele diz assim: toda a glória seja a Deus que,
por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Você está diante de Deus em oração, você se coloca diante de Deus e você pede, você apresenta as suas demandas, você abre o seu coração para Deus, e a Bíblia diz que é esse Deus a quem você pediu, a quem você orou. Esse Deus, ele pode fazer aquilo que você está pedindo. Esse Deus pode fazer aquilo que você está orando. Paulo diz que ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, queridos? É um Deus que pode nos surpreender de maneira positiva. Isso é uma ênfase na intimidade. Deus tem o poder que atua em nós. O seu poder é o Espírito. Esse poder, ele atua através do Espírito, pela vontade do seu Filho. O Pai, o Filho e o Espírito atuam em nosso favor. A plenitude de um Deus total, ele entra no nosso coração. Um poder maior do que tudo está disponível para você. Qual é o maior poder que o homem pode ter hoje? Qual é o maior poder que o homem pode lançar mão hoje? Esse poder não é grandioso como o poder do nosso Deus. A força do nosso braço nem se compara com o poder que Deus tem e aquilo que Ele pode fazer. As nossas habilidades, irmãos, não são nada diante do poder de Deus. A nossa capacidade não é nada diante da grandiosidade do nosso Deus. Um poder maior do que tudo está disponível para você. Um poder grandioso está disponível sobre a sua vida. E o Espírito Santo quer liberar o poder de Cristo em sua vida. O Espírito Santo quer liberar o poder da ressurreição de Cristo sobre nós. Aquele mesmo poder que tirou Jesus lá da sepultura, que trouxe Jesus à vida, é esse mesmo poder que Deus quer derramar e entregar para as nossas vidas. Então é um poder infinito, é um poder grandioso, é um poder que não pode ser contido. É um poder muito maior do que qualquer bomba atômica que o homem possa ter inventado hoje, até hoje. Há um poder de Deus que está disponível para você, o qual você pode lançar mão na sua vida. Mas o que pode limitar, impedir esse poder de agir em nós? O que pode impedir esse poder de agir nas nossas vidas? O que impede esse poder é a falta de santidade. O que impede esse poder, irmãos, é a falta de crescimento espiritual. O que impede esse poder é a falta de uma busca sincera para com o nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está orando aqui para crescimento espiritual, porque é o não crescimento que impede que esse poder flua na vida da igreja e na vida dos cristãos. Quando a gente não cresce espiritualmente, quando a gente não avança na nossa vida com Deus, nós ficamos aquém de todo esse poder, toda essa autoridade, tudo aquilo que Deus tem para entregar a nós e para que Ele possa ministrar sobre as nossas vidas. O poder é para glorificar o nome do seu Filho. Esse poder não é para a gente criar fama, glória e status e abrir uma igreja e ganhar dinheiro, como muita gente está fazendo hoje em dia. Esse poder é para glorificar a Cristo. O Espírito Santo vem sobre mim e você para que a gente possa glorificar a Cristo. O poder está sobre a igreja porque a igreja precisa glorificar a Cristo. Deus quer que você seja uma fonte de glória. Porque o verso 21, ele termina dizendo assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O poder vem de Deus sobre nós, para que esse poder possa ser redundado em glória para o nome do nosso Deus. É isso que Deus quer de nós, queridos. E como nós vamos agir ou reagir diante dessa verdade? Nos colocando mais de joelhos diante do Pai.
Como que eu posso responder a essa oração de Paulo? Me dispondo a estar mais de joelho diante de Deus, dedicando mais tempo de oração a esse Deus, lutando mais na luta espiritual, na batalha espiritual, aquela batalha que Paulo vai dizer lá no capítulo 6 de Efésios, que não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades. Nós podemos responder a essa oração de Paulo, propondo no nosso coração fazer mais do que nós temos feito até agora na nossa vida diante de Deus. Se oramos 5 minutos, vamos orar 10. Se oramos meia hora, vamos orar 1 hora. Se oramos 1 hora, vamos orar 2, 3. Porque é nos propondo a fazer mais, que Deus então vai fazer mais sobre as nossas vidas. Coloque-se mais de joelhos diante do Pai. Segundo, deixe de ser um pecador morto, torne-se um salvo assentado, para que você possa andar em novidade de vida. Irmãos, é triste quando a gente vê pessoas que estavam no nosso meio, mas que agora se afastaram do meio da igreja e da presença de Deus e voltaram à vida de pecado outrora. Como é impactante para nós vermos pessoas que outrora estavam aqui sentados nessas cadeiras, até mesmo cantando no ministério de louvor, servindo em alguma área da igreja, e hoje estão literalmente ou figurativamente com uma garrafa de bebida na mão, com um cigarro entre os dedos, vivendo uma vida incompatível com aquilo que Deus quer. Ou seja, vivendo como pecador morto ainda, como Paulo disse lá no capítulo 2. Nós temos que romper esse estado de um pecador morto, para que a gente possa ser um salvo assentado à destra de Deus, para que a gente possa então andar em novidade de vida, para que a gente possa fazer a diferença. Nós devemos fortalecer o nosso interior, queridos, fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, joelho na presença de Deus, Bíblia, jejum, consagração, comunhão. Isso traz fortalecimento interior, para que a gente possa então aprofundar a nossa intimidade com Deus. Queridos, intimidade você não conquista do dia para a noite. A intimidade com Deus é fruto de uma caminhada, é fruto de um processo, é fruto de uma busca, de uma demanda, de um desejo, de um querer. Intimidade não é aquilo que a gente desfruta de um momento para outro, é uma jornada. E nós temos que nos devotar a aprofundar a nossa intimidade com Deus, para então compreender o amor de Deus, para compreender o agir de Deus. E só então nós podemos ser tomados completamente por esse Deus. Deus nunca vai derramar a sua plenitude em nós, se nós não estivermos dispostos a aprofundar a nossa relação com Ele. Deus deseja que nós sejamos adoradores, em espírito e em verdade. Deus deseja uma intimidade, Deus deseja uma profundidade, mas isso parte da nossa disposição de compreender tudo isso que Paulo está colocando aqui na carta aos Efésios. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, como igreja nós nos prostramos diante do Senhor nesta noite. Reconhecemos que temos nos colocado pouco de joelho diante de Ti. Podemos melhorar, podemos, ó Pai, buscar mais a Tua presença. E o Senhor quer que a gente faça isso, para que a gente possa compreender na totalidade quem o Senhor é, a Sua graça, Seu perdão, Sua misericórdia, a Sua salvação, para que nós possamos, ó Pai, experimentar esse Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, existe uma multidão de bênçãos que o Senhor quer derramar sobre nós, mas não faz isso porque nós ainda não estamos preparados para recebê-las. Deus, abre o nosso entendimento como igreja, como discípulos. Abre, Pai, em nós o desejo de buscar intimidade, profundidade na nossa relação com o Senhor. Sair, ó Pai, de uma relação rasa, possamos ir para as águas profundas, como Ezequiel viu o rio de Deus saindo do trono.
aquelas águas que iam se aprofundando cada vez mais, até o momento em que o profeta precisava nadar, porque senão ele estava disposto ou prestes a morrer afogado naquelas águas. Que esse rio, ó Pai, que sai do seu trono, possa inundar as nossas vidas, possa nos banhar completamente, que nós saiamos aqui desta margem, ó Deus, da maturidade espiritual, que nós possamos avançar para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus. Eu quero que durante essa canção você esteja refletindo na sua jornada espiritual, agradecendo pelos seus intercessores, por aqueles que oram pela sua vida, buscando aprender cada vez mais a exercer essa disciplina de oração. Que você possa pedir para Deus aprofundar a sua intimidade com Ele. Que você possa aprender a desfrutar dessa intimidade, para que o poder de Deus venha sobre a sua vida. E você então possa receber de Deus não só aquilo que você tem pedido, porque o nosso Deus é poderoso para te dar não só o que você está pedindo, mas, como disse o apóstolo Paulo, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento, durante essa canção. Deixe Deus falar no seu coração nesta noite. Deixe Ele aplicar esta palavra ao seu coração, em nome de Jesus.